Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um devocional em João capítulo 11, que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Esta será a última mensagem da série em João capítulo 11. Vimos quase todo o capítulo. Os 10 últimos versículos do capítulo 11 de João não serão abordados. Hoje veremos, finalmente, a ressurreição de Lázaro e a atitude dos judeus perante a ressurreição de Lázaro. Os versículos que compõem a mensagem de hoje são os versículos 37 até o 44 de João capítulo 11. Vamos em João capítulo 11, mas antes de lermos o versículo 37, eu queria trazer à memória a atitude do Senhor Jesus Cristo quando ele teve aquele encontro com Maria. Leamos então os versículos 33 até o 35. Diz assim, João capítulo 11, versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, Maria, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Na mensagem passada, vimos a reação do Senhor Jesus no encontro que ele teve com Maria. E o texto nos diz, versículo 33, diz que Cristo agitou-se no espírito com toda aquela situação, com todas aquelas emoções que estavam ocorrendo. Diz o versículo 33 também que ele comoveu-se. E no versículo 35 diz que Jesus chorou. Paramos exatamente aqui na mensagem passada, exatamente no versículo 35, quando diz que Jesus chorou. Mas qual foi a reação dos judeus ao ver o Senhor Jesus Cristo chorar? Como sempre, tiveram reações diferentes e opiniões diferentes. Então vamos ler os versículos 36 e 37. Diz assim o versículo 36 e 37. Quando os judeus viram o Senhor Jesus Cristo chorar. Então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Disseram os judeus ao verem o Senhor Jesus Cristo chorar. Ficou evidente para todos, ou pelo menos para alguns, que o Senhor Jesus Cristo realmente amava Lázaro. E eles, ao verem Jesus chorar, disseram, vede quanto o amava. Alguns comentaristas dizem que o choro de Cristo foi abundante ao ponto de todos perceberem o seu choro. Mas alguns judeus fizeram objeção, duvidaram se o Jesus Cristo amava realmente Lázaro. Alguns disseram aí no versículo 37, quando falaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Se você prestar atenção bem nessa frase dele, o questionamento era mais ou menos esse dos judeus. Se Cristo amava Lázaro, por que ele não impediu a sua morte? Ele que abriu os olhos ao cego, por que não impediu da morte daquele que o amava? Que amor é esse que não salva e nem socorre o seu amigo? Esse era o questionamento dos judeus, questionamento duro. Eu, particularmente, já ouvi pessoas fazendo, questionando, duvidando do amor de Deus para com eles e para com a humanidade, para com a humanidade em momentos difíceis, em momentos de perda. Estes questionamentos são também pesados, duro ainda hoje, aos ouvidos do pai e do filho. Apesar de tudo o que ele ou eles têm feito aos seus filhos e ao mundo. Neste mundo,
passaremos por aflições, provações, tribulações e perdas de toda ordem. Cristo nos avisou de tudo isso. Os apóstolos também nos avisaram que iríamos passar por tudo isso. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento e você o verá. Mas qual foi a reação do Senhor Jesus Cristo, isso tudo, ao ouvir o questionamento dos judeus, as suas dúvidas em relação ao seu amor para com Lázaro? Diz o versículo 38 até o 40. Diz assim, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai-o a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Diz aí, a partir do versículo 38, que o Senhor Jesus agitou-se novamente em si, ao ouvir esses questionamentos, essas dúvidas que o judeu tinha sobre o seu amor. A frase que diz aí no versículo 38, agitou-se em si mesmo, no grego indica uma forte emoção interna, por tamanha incredulidade ou afronta ou questionamento do seu amor. O autor do livro de João não comentou essas emoções de Cristo por acaso não, mas foi para mostrar como ele se sente quando o seu próprio povo questiona o seu amor. Lembram-se de Malaquias, quando os judeus disseram a Deus, em que nos tem nos amado? MacArthur disse, abrindo aspas, ninguém deve concluir que Deus não ama o seu povo pelo fato de o haver afligido. Fechando aspas. A maior prova do amor de Deus, Deus Pai, e de Cristo Jesus, por nós, encontra-se na cruz há 2000 anos atrás. Ali está o seu amor. Quando olhamos para as circunstâncias, doenças, problemas financeiros, provações, tribulações, quando estamos sofrendo, olhando somente para nós mesmos, nos colocando como pobres coitados, eu e você jamais veremos o amor de Deus dessa maneira. Mas quando olhamos com os olhos da fé, ou com os olhos de Deus, você verá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Cristo, sem falar nada, se dirige ao túmulo, que era uma gruta, e que na entrada tinha uma pedra. No túmulo, quando chegou lá, ele ordenou que tirasse a pedra. Mas Marta, a irmã de Lázaro, não concordou. Fez uma objeção e disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, diz o versículo 39. Mas o Senhor Jesus Cristo, no versículo 40, disse, falando para Marta, olhando para Marta, respondeu-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu que, se creres, viria a glória de Deus? Marta, até esse momento, não cria que o Senhor Jesus era a própria ressurreição e a vida. Uma vez que ele disse em particular para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas a sua fé vai ser mudada, e de muitos que estavam lá. O que o Senhor Jesus Cristo queria de Marta era que ela cresce nas suas palavras. Uma vez crendo, ela viria a glória de Deus. Essa era a promessa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou para os seus discípulos que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A promessa de Cristo que ele fez a Marta e aos seus discípulos,
ainda continua de pé. Se você crê em Cristo e em suas palavras, você verá a glória de Deus. Aqui na terra, em sua vida e na vida dos filhos de Deus. Eu posso testemunhar que eu tenho visto a glória de Deus em minha vida, na vida de meu filho, da minha esposa e na vida de meus irmãos em Cristo Jesus. Crer em Cristo e em sua palavra o levará também a ver com seus próprios olhos o Pai e o Filho em toda a sua glória. Eu levantei aqui pelo menos 8 passagens que falam que os filhos de Deus contemplarão a face do Pai e do Filho. Creia em Cristo e em sua palavra que você vai contemplar a glória de Deus e a glória do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 41, veremos a ressurreição de Lázaro e a reação dos judeus que estavam presentes naquele momento. Mas antes de Cristo ressuscitar Lázaro, Cristo faz uma pequena oração. E a oração se encontra exatamente no versículo 41 e 42. Diz assim: tiraram então a pedra e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Cristo, antes de ressuscitar Lázaro, levantou os olhos aos céus e fez uma oração em voz alta. Qual foi o conteúdo da oração do Senhor Jesus Cristo? Foi uma oração de graça, de agradecimento por o Pai sempre o ouvir. Não teve uma oração ou pedido que o Senhor Jesus Cristo fizesse ao Pai, que o Pai não lhe respondesse. O segundo conteúdo da oração de Cristo foi para que os judeus viessem a crer nele. Cristo falou, orando ao Pai em voz alta. Aliás, diz o versículo 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Aqueles que vierem a crer nele, em Cristo, deverá crer da maneira que está relatado na Bíblia, ou da maneira que ele, Cristo, falou de si mesmo. Peguei somente algumas passagens do livro de João, até o capítulo 11, que nós estamos estudando. E o que o Senhor Jesus Cristo falou de si mesmo? Ele falou que ele tinha vindo do céu, como diz aí o versículo 42, que ele disse, olha, minha oração é para que essa multidão creiam que tu me enviaste. E o que Cristo falou de si mesmo foi que ele tinha vindo do céu. A segunda coisa que ele falou de si mesmo, Cristo, ele disse que era o Messias prometido. Ele disse que era o Filho de Deus, como vocês estão vendo aí na passagem. Ele disse que era um com o Pai. Aqui fala de divindade, de essência. Um com o Pai em essência. Ele disse também que era o pão da vida. Ele disse que era a fonte das águas ou da fonte da vida. Ele disse que era a luz do mundo. Estamos vendo aqui só passagem em João. Ele disse também que era o Eu Sou do Antigo Testamento. Ele disse que era Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele também disse que era a porta. E quando João capítulo 10 fala que era a porta, ele está se referindo à porta para a salvação, a porta para a vida eterna, a porta para o perdão dos pecados. Ele disse também que era o bom pastor, disse que era a ressurreição, disse também que era a vida. Só essas passagens que eu peguei do livro de João, somente até o capítulo 11. Crer em Cristo é crer em isso tudo. Crer em Cristo é crer em tudo que ele falou. Crer dessa maneira, ou crer com essas características.
como ele mesmo falou de si mesmo. E aquele que crê em Cristo da maneira que ele disse que era, ou da maneira que a palavra de Deus disse que ele é, o leva ao perdão dos pecados, o leva à vida eterna, o leva à salvação, o leva à comunhão com o Pai e com o Filho, o leva à ressurreição e tantas outras coisas maravilhosas que eles prometeram. Você crê nisto? Versículo 43 e 44 vai falar agora da ressurreição de Lázaro. Diz assim o versículo 43. E tendo dito isto, depois de orar ao Pai, Cristo clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Cristo, tendo orado em alta voz, olhando para o céu, ele clamou. Clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. Saiu, ressuscitou aquele que estivera morto. Com uma ordem, o morto reviveu. Cristo, naquele momento, estava evidenciando para todos que é a ressurreição e a vida. Assim será no arrebatamento da igreja. Os santos ressuscitarão e receberão corpos glorificados. A ressurreição será num piscar de olhos, ao ouvir a voz de Cristo, como diz a palavra de Deus. A ressurreição é uma promessa do Pai e de Cristo para todos aqueles que creram em Cristo, que colocaram toda a sua esperança nele. E aqui nós temos uma bendita esperança. Mas qual foi a reação dos judeus ao verem a ressurreição de Lázaro? Foram duas. Muitos creram, outros não creram, apesar de ter visto pela primeira vez e a última ressurreição de um homem. Diz o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitos creram em Cristo. Contudo, diz o versículo 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, muitos creram em Cristo, mas outros não creram. Capítulo 12, versículo 9, diz: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E continuando diz: mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. E o capítulo 12 ocorreu exatamente 6 dias depois da ressurreição de Lázaro. Um dia antes da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, montado em um jumento. Todos viram a glória de Deus, mas nem todos creram. Os principais sacerdotes e todos aqueles que faziam parte do seu círculo resolveram matar o Senhor Jesus Cristo, como também a Lázaro, porque Cristo se tornou uma ameaça para eles. E Lázaro era uma testemunha do poder de Deus, da glória de Deus, da ressurreição. No julgamento de Cristo e na sua morte, todos os que criam o abandonaram, o deixaram. A única coisa que mudou os seus corações para crer verdadeiramente foi a ressurreição de Cristo. Após a sua ressurreição, muitos creram em Cristo da maneira que ele disse que era,
da maneira que a Bíblia fala da pessoa de Cristo. A vida eterna, o perdão dos pecados, não é questão de merecimento, é questão de fé. Se você crê em Cristo, da maneira que ele disse de si mesmo, ou da maneira que a Bíblia fala dele, se você crê verdadeiramente, você verá a glória de Deus e a glória do Filho no céu com seus próprios olhos. Se você não sabe como ser salvo e ter o perdão dos pecados, clame a Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus Pai, concede minha fé em Cristo Jesus. Que eu creia em teu Filho como a tua palavra diz. Que o teu Santo Espírito abra o meu entendimento, abra os meus olhos para que eu te contemple a tua glória e a glória de Cristo através da sua palavra. Cristo falou, lá no versículo 3, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse por ela glorificado. Assim disse o Senhor Jesus Cristo, e assim aconteceu. A morte de Lázaro glorificou a pessoa de Cristo. Muitos, por causa dele, por causa da ressurreição de Lázaro, creram em Cristo. Muitos, a sua fé foi transformada. O que aconteceu glorificou ao Pai, revelou o amor do Pai, revelou a glória do Pai, mas também revelou que Cristo tinha vindo por causa do Pai para salvar o homem dos seus pecados e proporcionar a cada um dele que cresça em Cristo uma comunhão íntima e uma comunhão eterna para toda a vida. Creia em Cristo. Creia em Cristo da maneira que ele falou de si mesmo, ou da maneira que a Bíblia fala da pessoa dele. Amém. Boa noite.